Boa noite. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? O texto que eu vou estar compartilhando com os irmãos está lá no livro de Lucas, uma passagem bem conhecida, a respeito da parábola do filho pródigo. Mas antes de começar a ministrar, quando o Espírito Santo ministrou ao meu coração o que fosse falado essa noite, ele me disse da seguinte forma: antes que a minha palavra seja lançada ao meu povo, faça dessa forma. Então eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga as seguintes palavras: você não está sozinho. Em todos os momentos em que você esteve perdido, mesmo que estivesse rodeado de pessoas, se você se sentisse sozinho, Deus manda te dizer essa noite: você não está sozinho. Amém? Eu quero, quem puder estar acompanhando comigo, eu vou começar lendo lá em Lucas capítulo 15, do versículo 20 até o 24. Amém? Onde diz assim: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho e abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E assim começaram a festejar. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, nós podemos ver a parábola do filho pródigo. E enquanto eu preparava essa ministração, assim como eu disse, o título dessa mensagem que o Espírito trouxe ao meu coração é que você não está sozinho. E para começar aqui essa parábola que encontra no capítulo 15, nós podemos voltar ao capítulo anterior, 14, para que nós possamos entender um pouco por que Jesus falava dessa forma e para quem ele estava falando dessa forma. Nós vemos que Jesus, aqui no capítulo 14, ele está entrando na casa de uns fariseus num dia de sábado para estar comendo com eles. E nós sabemos que os fariseus, eles são aqueles que fazem de tudo para manter a aparência, pois são líderes, autoridade na sociedade, e eles precisavam emitir então uma aparência essa que seja elevada e respeitável. Mas estes eram hipócritas, hipócritas, pois exigiam atitudes daquele povo que eles mesmos não faziam. E no sábado aqui o contexto, como nós sabemos, na lei de Moisés, o sábado em hebraico está se referindo ao significado de dia de descanso. E nessa situação ali onde Jesus estava, eles estavam presentes a um homem. A Bíblia não cita o nome deste homem, mas ela deixa claro que aquele homem ele sofria de uma enfermidade. Ele estava doente. E Jesus, em sua misericórdia e compaixão, sara, cura aquele homem. E depois ali que ele cura, ele pergunta aos fariseus que estavam ali presentes, se poderia ou não estar curando aos sábados. E ninguém responde nada. Todo mundo fica ali em silêncio. Então ele leva aqueles homens à reflexão, que se um filho deles, um parente ou um boi caísse num poço no dia de sábado, se eles não sairiam correndo logo depressa atrás dele
para resgatar o mesmo. E Jesus faz esse ato não querendo quebrar a lei de Moisés, mas se mostrando a sua soberania, aquele que estava acima da lei e que, se fosse sim necessário, ele iria curar aquele homem, assim como fez. E assim Jesus começa no capítulo 15, né? Essa parábola, e ali estavam os publicanos, os pecadores, se reunindo ali para escutar o sermão em que Jesus iria começar. E ali os mestres das leis estavam criticando Jesus, porque quem era aquele? Quem era ele que se assentava com os pecadores e publicanos para comer? E por essa crítica, Jesus começa então, ele faz 3 parábolas que nós vamos encontrar no capítulo 15. A primeira parábola é da ovelha perdida, acho que muito conhecida, aquela em que diz que um homem que mesmo que tenha 100 ovelhas, mesmo que uma se perca, quem não iria voltar para buscar aquela ovelha? Concluindo assim para nós que o céu se alegra quando uma ovelha retorna ao rebanho. A segunda parábola aqui é a parábola da dracma perdida, onde ele faz uma reflexão que qual mulher que mesmo contendo 10 dracmas, que ela perdesse uma dracma, ela não varreria a casa toda e acenderia uma candeia até encontrar aquela dracma perdida. E enfim, a terceira parábola, a que eu quero compartilhar com os irmãos, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, a parábola do filho pródigo. A Bíblia nos relata, em meio a essa parábola, que o filho mais novo um dia chega perto de seu pai e ele reivindica o direito da sua herança. Afinal de contas, ele quer a sua herança. E então, o que seu pai faz? Reparte entre eles. E assim que ele recebe aquela herança, não demora muito tempo em que o seu filho vai embora para uma região distante do seu pai. E aqui eu faço a primeira reflexão dessa noite. Quantas vezes nós queremos abandonar e ir embora, porque nós achamos o que vai estar nos esperando lá fora vai ser mais prazeroso, que nós teremos menos dificuldade, que passaremos por menos dificuldades para enfrentá-la. E ele, aquele menino, aquele filho mais novo, recebe a sua parte e vai embora, sem nem pensar se talvez haveria alguma consequência, ou se poderia passar por alguma dificuldade. Trazendo para o nosso exemplo mais atual, aquele menino queria viver os últimos dias da vida dele, um exemplo, como se fosse, na verdade, todos os dias da vida dele como se fosse o último, né? Podemos exemplificar aqui que nos dias atuais, um jovem, quando recebe parte da sua herança, o que ele quer? Quando recebe um dinheiro que seja, ele quer curtir, né? Gastar tudo, bebidas caras, roupas de marca. Naquela época não existia celular, mas creio eu que se existisse, na situação daquele filho mais novo, cada momento em que ele estivesse ali compartilhando lá fora, no popularmente dito, seria cada mergulho um flash. Uma fotinha aqui, outra fotinha ali, para compartilhar nos stories do seu celular, né? E como todo homem que nós vemos, garoto, jovem, eu já fui mais nova, sei bem como que é, algumas coisas modificaram para pior, mas na minha época ainda era assim, um garoto, quando queria mostrar o dinheiro que tinha, compra um carro bom, quando mal desce do carro, para mostrar para a rodinha de amigos e para a mulherada, o que que faz? Ou pendura a chave aqui, ou aqui, né? Não é assim? Para mostrar que não está a pé, para a mulherada ver. E na hora de sair, o que que faz? Parece que o pé agarra lá no acelerador e vai, tudo para chamar a atenção. Quanta humilhação. Depois a gente que paga mico, né? Os mais velhos que pagam mico. E quanta humilhação o ser humano passa para poder fazer a vontade da sua carne. Não é verdade? Aquela herança iria proporcionar para aquele jovem coisas que ali no momento onde ele vivia naquela casa,
talvez ele não viveria. E aí, então, eu trago a segunda reflexão. Aquele jovem teve a curiosidade de viver por experiências, fazendo a sua própria vontade. Sua vontade, assim como daquele filho mais novo, infelizmente, pode te levar a invejar a comida, a lavagem que os porcos comem. Então pare de viver sobre a sua vontade e passe a viver pela vontade do nosso Pai. Aquele jovem, ele queria viver uma liberdade sem ter maturidade. Na maioria dos casos, isso acontece com os jovens, né? Ou adolescentes. Mas ainda tem muito adulto assim, querendo conquistar aquilo que não tem. Por conta, às vezes, de insatisfação do momento em que está vivendo na sua vida atual, né? E apressando os processos, por conta de viver uma nova experiência e trazendo uma falsa liberdade. É isso que o mundo nos dá. Quando estamos em regiões distantes do nosso Pai, nós achamos que podemos tudo. Então, decidimos viver desenfreadamente, todas as vezes, desperdiçando o nosso tempo. E eu te pergunto, quando esses recursos acabam, como é que fica? Os recursos daquele jovem, a vida de oba-oba que ele estava levando, acabou. Todo aquele dinheiro, toda aquela herança que ele tinha reivindicado, depois de gastar tudo, desenfreadamente, acabou. E aí, no versículo 14, nós vemos a Bíblia falando que depois de ele ter gastado tudo na região onde ele estava, há uma grande fome. E aí, ele começa a se encontrar numa situação onde ele começa a passar necessidade e sente fome. E ele vai procurar, então, um lugar que pudesse trabalhar. Creio eu que, na cabeça dele, as memórias que ele tinha, é o quê? Na casa do meu pai, os trabalhadores comiam do bom e do melhor e havia comida farta naquela mesa. Então, não vai ser diferente comigo, não é verdade? Creio eu que essa é a imagem, né? O que ele tinha gravado ali na memória e o que levou ele, então, a procurar esse emprego. E ali nós sabemos que a certeza que ele tinha é que com o pai o banquete era certo. Mas o que ele ia encontrar, a realidade que o mundo nos traz, é outra totalmente diferente do que aquilo que ele imaginava que seria. E então ele conhece um cidadão daquela região, onde o mesmo dá um emprego para ele e manda ele direto para o campo, para que ele pudesse cuidar dos porcos daquele homem. E a Bíblia nos diz, em algumas versões, que aquele filho, ele sente inveja da lavagem que o porco comia. E aí vem um arrependimento, constrangimento de ter feito o que ele fez. E naquele momento, ele decide voltar para a casa de seu pai. E então na cabeça dele, ele já começa ali ver uma situação, como que ele falaria diante de quando ele chegasse perto, na frente do seu pai. E ele diz essas palavras: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Trata-me como um dos seus empregados. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. E assim ele foi em destino à tua casa. Creio eu que ele já foi percorrendo aquele caminho ali, cheio de coisas na cabeça, porque a decisão que ele havia tomado quando resolveu reivindicar a tua herança, como eu disse no início, ele não pensou, imaginou que ele poderia colher consequências ruins. Então eu imaginando na minha cabeça, ele não sabia se andava rápido correndo, porque na situação em que ele estava anteriormente, como foi falado ali, eu creio que ele ainda estava com fome e sede, ou se ele andava vagarosamente, por conta da vergonha do que havia feito com o seu pai. E essa noite eu te pergunto, como você tem se achegado ao Pai? Correndo
porque você sente fome e sede da presença dele? Ou vagarosamente, por culpa que o inimigo coloca e você mesmo coloca na sua cabeça de consequências e atos que você cometeu? E o que acontece aqui é que a partir do versículo 20 é algo inimaginável e lindo de se pensar. Aquele pai, de longe, avista o seu filho e sai correndo para abraçar aquele filho. A palavra nos diz que ele se enche de compaixão, abraça e beija o seu filho, assim como Jesus faria conosco, se enchendo de compaixão e alegria em nos ver retornar para casa. E o pai daquele menino, como se era-se de talvez esperar nós, seres humanos, carne, quando ele chegasse ali, chicote ia comer, né? Mas não. Aquele homem era um homem temente a Deus, provavelmente. Porque ele diz aos servos dele: tragam a melhor roupa, calcem ele, coloquem um anel em seu dedo, depois matem o melhor novilho, o mais gordo, porque hoje é dia de comemorar, porque o meu filho que estava perdido retornou, e aquele filho que estava morto hoje vive. E assim, depois do acontecido, daquele pai falar aos seus servos: o teu filho mais velho que ainda estava no campo, quando vai chegando perto da casa, escutam algo diferente, músicas, danças, algo que não era normal de cotidiano. E então ele chama um dos servos do seu pai que passava por ali por perto e pergunta: o que está acontecendo? E ele diz: seu pai pediu para matar o melhor novilho, o mais gordo, pois o teu irmão retornou para casa. Aquele irmão ficou feliz, porque o irmão mais novo havia retornado para casa. Não. Aquele irmão, a Bíblia nos diz que ele se encheu de ira e não aceitava aquela situação. Ele ficou bravo. Infelizmente, ele perdeu aquele momento, porque a palavra nos diz que o teu pai insiste para que aquele teu filho entrasse e comemorasse a volta do seu irmão, mas em vez disso, ele fica de fora. E trazendo um pouco para o início aqui da mensagem, Jesus também estava à porta, no capítulo 14, da casa de um fariseu, tentando convencer aqueles mestres e fariseus que pudessem entrar e celebrar também com aqueles publicanos e pecadores. Mas eles se julgavam tão dignos que achavam melhor não, julgavam Jesus, porque afinal de contas, quem era ele para estar ali sentado com aqueles? O filho mais velho, ele diz assim para o seu pai: eu estive aqui trabalhando, seguindo ordens, dizendo indignado para o seu pai: o tempo todo eu fazia o que você me ordenava. Nunca recebi nenhum cabrito para que eu pudesse celebrar com os meus amigos. E ainda aponta o erro do seu irmão, né? Dizendo que ele havia esbanjado o seu dinheiro, gastado com prostitutas. E quando volta, em vez de receber uma repreensão, o que ele recebe é uma comemoração da parte do pai. E aqui o que nos faz refletir: onde estava o coração daquele filho? Quantas pessoas não estão caminhando, agindo corretamente, pelo piloto automático, mas o seu coração não está no Senhor? No início aqui eu me referi aos fariseus, aqueles que achavam que estavam cumprindo o que a lei dizia, agindo corretamente, assim como aquele irmão mais velho, achava que estava fazendo era muito,
E aqui nós vemos as semelhanças entre os fariseus e este filho mais velho, né? Cumprindo apenas um protocolo corretamente. Mas e o coração deles, onde estava? Nessa noite, se Deus olhar para dentro do seu coração, o que ele vai encontrar? Amor e compaixão, como daquele pai que recebe um filho de volta, ou ira, ego, egoísmo e religiosidade, como dos fariseus e daquele filho mais velho? O que tem preenchido o seu coração? Onde o seu coração estiver posicionado, saiba que vai ser o lugar onde você estará dedicando maior parte do seu tempo, a sua energia. Lá no livro de Mateus 12:34, nós vemos ali um momento em que os fariseus acusavam Jesus de que eles estavam expulsando demônios em nome de Beelzebus ou de outros demônios. E em meio a essas acusações, olha o que Jesus fala para aqueles fariseus: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. Aparentemente, aquele filho mais velho estava vivendo contente, feliz, agindo corretamente, bem, tranquilo, mas na primeira oportunidade, o que sai da boca dele é o que estava cheio o coração dele. E lá em Provérbios 4:23, olha o que a palavra nos diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração. Significa que você deve cuidar das suas emoções, dos seus pensamentos e dos seus desejos. Tudo de bom ou de ruim que você faz, começa no seu coração. Jesus estava à porta de uma casa, tentando convencer os mestres das leis e os fariseus a celebrar com aqueles pecadores e publicanos, assim como aquele pai daquele filho mais novo. Mas a ira daquele menino impede ele de participar de um momento único. Eu praticamente finalizo aqui, dizendo que aquele pai amava os seus 2 filhos. E aquele filho mais velho que estava perto, o pai diz para ele assim: você sempre esteve ao meu lado, então você poderia ter desfrutado de tudo, pois estava perto de mim. Como o pai disse para ele. Em vez daquele menino agradecer, ele ainda aponta o erro do seu irmão, o acusa e se afasta. Assim como o irmão mais novo, eu creio, tem muitas pessoas aqui dentro hoje que foram embora. Mas posso te dizer que não tão longe a ponto de que o Senhor não te traga de volta. Volta para casa. Deixa o Pai te receber e festejar com você na presença dele, teu Pai. Jesus está esperando hoje você de braços abertos. Jesus comprou a minha vida e a sua. Ele pagou um alto preço por isso, porque nós éramos escravos do pecado e por conta daquela morte na cruz, hoje nós somos libertos de qualquer que seja a escravidão. Mas a decisão de voltar tem que partir de você. Assim como a decisão de ir foi sua, a de voltar tem que partir de você. Aqui nessa parábola, em um momento nós vemos dizendo que o pai, quando o filho sai de casa, ele sai correndo atrás daquele menino para trazê-lo de volta. Não, foi ele quem voltou. A tomada de decisão foi dele, e hoje a tomada de decisão tem que ser sua. Do mesmo jeito que você decidiu ir, hoje é noite de você decidir voltar e escolher ficar. Quantas hoje não são as pessoas que estão aqui dizendo: eu não aguento mais, eu quero voltar para casa, mas eu não consigo. Saiba que hoje Deus está de braços abertos te esperando. Talvez você esteja dizendo assim como o Espírito Santo ministrou ao meu coração quando eu estava fazendo essa palavra.
quanta dor eu sinto de estar sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Sabe o que eu quero te dizer? Você não está sozinho. E Deus aguarda pela sua companhia. Ele fala assim: meu filho, eu tenho um lar para ti. Eu tenho uma família para ti. Então ergue a sua cabeça e volta para casa. Porque quem está te chamando hoje é o dono da casa. Você não é mais um convidado, não. Você é filho amado, querido e esperado. Você não está sozinho. Deus está com você. Deus te ama e te espera, mesmo que você esteja distante. Um Deus que está perto, mesmo se você estiver longe de casa. Um Deus que hoje não está te perguntando se você está sujo de lama ou comendo lavagem. De jeito maneira, você tem um Deus que te chama para casa, te oferece roupas novas, te dá sandália, coloca um anel no teu dedo como símbolo de que você é filho e tem direito na herança. Ele te chama hoje, então volta para casa, deixa Ele cuidar de você e fazer o papel de pai na sua vida. Eu por muito tempo, andei buscando talvez preencher um vazio que tinha dentro de mim. Eu sofri no meu antigo relacionamento um abuso emocional, onde eu tinha uma dependência emocional. Talvez porque meus pais se separaram muito, eu tinha de 9 para 10 anos, então eu não tinha uma referência paterna. E na minha adolescência eu conheci este mundo que te oferece lavagem com comida e uma falsa liberdade, onde te leva a se submeter a situações de humilhação. Mas quando eu resolvi voltar, eu encontrei um pai que estava à porta me esperando. E mesmo que naquele momento eu tinha um grande vazio em mim, a partir daquele momento que eu decidi voltar, Ele preencheu, encheu o meu coração e me deu roupas novas, me deu uma sandália, me deu um lar, me deu uma família e colocou o anel em meu dedo. E hoje, por conta de uma decisão que eu tomei lá atrás, eu vivo coisas extraordinárias, coisas que eu jamais imaginei vivenciar. Mas eu precisei dizer: és bem-vindo aqui, para que Ele fizesse morada em mim. E assim como esse filho, eu também voltei para casa e encontrei um pai cheio de amor e compaixão pela minha vida. Essa noite eu quero te convidar a voltar. Às vezes, você está caminhando, está longe e se sente sozinho. Ou está longe de casa e quer voltar, mas as acusações têm te impedido de voltar para a casa do Pai e têm te deixado com vergonha e medo. Mas eu quero que você traga a sua memória agora, que antes mesmo que você fosse concebido, antes mesmo que você fosse gerado no ventre da sua mãe, Ele sonhou com você. E mesmo que você esteja longe, Ele está perto e quer que você volte, porque Ele sente saudade da sua presença. E essa noite, Ele quer que você saiba, mesmo que você tenha vagado por este mundo afora, mesmo que você tenha reivindicado a sua herança e saído de casa, mesmo que você esteja rodeado de pessoas e se sinta sozinho, Ele quer te dizer: filho, volta para casa, você não está sozinho. Então não olhe para as circunstâncias de como você chegou aqui nessa noite. Feche seus olhos agora, coloque-se sobre os seus pés, adore como você nunca adorou nessa vida. Deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração e tome a direção da sua tomada de decisão. Você estava perto,
Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada. E eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou, não me abandonou. Todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Não me abandonou, não me abandonou. Todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei O que tem agora? Eu tenho você, só tenho você. Declarei: eu vaguei, eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Declare: não me abandonou, não me abandonou. Aleluia. Não me abandonou. Todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Somente a igreja: eu vaguei. Levante suas mãos. Eu vaguei mas não encontrei O que tem agora? eu tenho você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Só tenho você. Quero isso mais uma vez. Eu vaguei, eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Só faltava eu perceber. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que o inferno tem acusado sobre a sua mente, sobre a sua vida. Mas o que eu posso te dizer, que não há nada melhor do que estar perto do Pai e ser cuidada por Ele. Não há nada melhor do que você voltar e encontrar um Pai te amando, te chamando, te fazendo viver novas coisas todos os dias. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu sei que eu vou passar por dias difíceis e terei tribulações, mas quando o Senhor está no negócio, quando o Senhor
entra com provisão na minha vida, eu sei que eu posso chegar em casa e descansar. Eu durmo tranquila porque eu sei que há um Deus lá em cima que está cuidando de mim. É esse Deus que diz para você essa noite: eu não estou te perguntando onde você está. Se você entrou num chiqueiro, se você reivindicou uma herança e saiu de casa, só que você não está sozinho. Eu quero caminhar com você, mas você tem que abrir mão do que você acha que é certo, para que eu possa fazer, para que você possa viver a minha e não a sua vontade. Você não está sozinho. E mesmo que você se sinta esquecido, olha o que ele diz. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Nunca. Então você não está sozinho. Está passando por essa peleja, se acusando, dizendo: Senhor, eu não sou digno de voltar para casa. Posso te dizer uma coisa essa noite? Ele já preparou a casa para você voltar e Ele te receber. Você é filho, tem direito à herança. Por isso essa noite Ele quer colocar um anel em seu dedo. Faça como aquele filho mais novo que foi, mas quando chegou lá e viu que o que o mundo oferecia não preenchia o que ele precisava, ele se arrependeu e voltou para casa. E assim como aquele pai esteve lá presente de braços abertos, essa noite o pai está aqui de braços abertos te esperando, dizendo: volta, meu filho, o meu ombro está aqui, o que você precisa é de um abraço, vem cá. Sabe por quê? Assim como aquele pai aqui nessa parábola, ele te enxerga de longe e ele quer muito que você chegue perto, porque Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer te encher de amor, porque Deus é amor. Então não deixe as acusações que o diabo coloca em sua cabeça te prostrar. Essa noite eu quero convidar você que entendeu que não existe outro caminho a não ser entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Que você possa estar vindo aqui na frente, como aquele filho, se despindo de todo sentimento que te impede de se achegar mais do Pai. Porque o Pai é intimidade, o Pai é amor, o Pai é abraço, o Pai é solução, o Pai é beijo no rosto, aconchego. O Pai é tudo aquilo que você precisa. Então hoje, volta para casa, entrega a sua vida na mão do Senhor e venha receber do Pai na sua vida aquilo que só Ele pode te entregar. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu sei que tem alguém aqui, eu não sei quem é, mas que assim como o Espírito Santo ministrou o meu coração no início dessa mensagem, alguém que sente no coração um vazio, uma dor de uma solidão, você não está sozinho, é o Pai quem está te chamando. Ele te viu todas as vezes que você estava chorando e falando: Deus, eu não aguento mais, eu preciso voltar, eu preciso, dói demais aqui dentro, dói muito.
muito. Deixa o Senhor entrar com provisão essa noite na sua vida. Deixa Ele preencher todo esse vazio e essa solidão que você sente. Não há nenhum sentimento, não há nada que você busque neste mundo que irá preencher, irá aliviar essa dor que você sente. O único que poderá aliviar é o Pai que está na casa e está te chamando de volta. Aquele que te conhece, que te formou e que idealizou para você e para sua vida planos de prosperar, sonhos maravilhosos e experiências inacreditáveis. Mas se você ainda assim está com vergonha e não quis vir aqui até a frente, não saia deste lugar sem entregar a sua vida nas mãos do Senhor, crendo que Ele sim é o caminho e a verdade.